Olá, amigos leitores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Esse é o Leitura do Intervalo, seu podcast sobre livros de bolso. Aqui, do meu lado, na bancada, ele, Bruno Galeano. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo. Vamos lá para mais um episódio. Hoje promete. Hoje promete, hoje bem bacana. Antes disso, recados de sempre. Primeiro, como nos contactar, Bruno? Pelo Twitter, @leiturainter, e pelo Instagram, Leitura do Intervalo. Então mandem pra gente ideias, críticas e principalmente fotos de animaizinhos lendo. Né? Cães, gatos são muito bem-vindos. Fotos de bebê também, a gente de bebês gosta também, muito. opa! E, além disso, recados para ouvintes que nos contactaram. Abraço aí para o Leandro Fernandes, né, o nosso ouvinte fã de horror, que passou umas dicas interessantes, umas ideias de reflexões para a gente fazer. E também o nosso amigo Tadeu, um grande abraço, Tadeu. O Tadeu é professor na Universidade Federal da Bahia. Né? A gente tá lá aproveitando o sol e a praia enquanto a gente está aqui. Em São Paulo. Hoje é um dia frio que a gente está gravando. E o Tadeu mandou algumas ideias assim, interessantes para a gente pensar na forma. Muito obrigado, e se vocês quiserem que a gente fale de vocês, mande recados também, só entrar em contato. E bora lá para o livro de hoje. Bom, o livro desta edição do Leitura do Intervalo é Joana d'Arc, de Jules Michelet. A gente vai ler a edição do ano de 2007, publicada pela editora Redra. Né? É um livro que se adequa bem ao formato livro de bolso, ele é bem pequenininho mesmo, a quantidade de páginas não é muito grande, então é um livro leve para se levar para qualquer lugar, e tem uma capa bastante chamativa quando você olha, né? Tem chamas, né? Tem um fogo aí, então já o leitor saiba de antemão que a personagem principal morre no fogo, né? Então Sim. É um livro que ele te dá spoiler na capa, então vamos... Não vamos levar a sério essa coisa do spoiler aqui, como eu disse no episódio passado sobre a Agatha Christie. Né? Não se trata de uma história de mistério nem nada assim, então vamos saber já de antemão, Joana d'Arc morre no final. Pois é, encerramos esse programa. Acabou, tchau, Márcio. Tchau, galera. Não é isso. Bom, e também já a gente sabe quem que é o grande responsável por matar a Joana pela capa, porque na capa tem um bispo de xadrez. O que gerou uma anedota interessante, né, Márcio? Porque, bom, eu sou professor, já falei aqui pra vocês, e eu dou aula num colégio que se chama Joana d'Arc, aqui em São Paulo, e eu estava lendo o livro numa excursão com os alunos. O aluno me perguntou: professor, o que o senhor está lendo? Eu mostrei a capa do livro, pensei, ele vai ler Joana d'Arc na capa e vai associar com a história da personagem que dá nome ao colégio. Ele falou: nossa, é um livro de xadrez, porque tem um bispo na capa. Aí você vê que cada um presta atenção no que mais gosta, não é Exato, mesmo? As crianças levam a gente a isso, né? Elas notam em cada coisinha. As crianças de 16 anos, mas tudo bem. Bom, o livro, então, como dito, é uma bela edição de bolso, é uma edição de fácil transporte, você pode andar com ela por aí. E esta obra, né, é do escritor francês Jules Michelet. Michelet é um historiador do século XIX que teve algumas outras obras traduzidas para o português. Você tem a lista completa, Bruno? Olha, eu tenho, mas confesso que vai entediar um pouco. Acho que só cabe frisar que uma das suas principais obras, que é a História da Revolução Francesa, teve uma edição aí em 1989, então já faz algum tempo. E existem outros títulos dele, como O Povo, também de 1988. O mais atual, além do Joana d'Arc, é o Processo de Luís XVI, que é um texto de 2004. Mas, tanto o Joana d'Arc quanto o livro que eu vou falar agora são os mais editados, que é o A Feiticeira. Então, são livros que, dentro do corpus de textos do Michelet, eles não são centrais. Só que, curiosamente, aqui eles foram muito editados. Assim, muito, digo, tiveram algumas edições. No caso da Feiticeira, 2 edições. E no caso do Joana d'Arc, 3 edições. Uma mais antiga, de 1949. Uma mais recente, de 1995. E essa que a gente está vendo hoje, de 2007. Até interessante que a edição de 1995, que saiu pela Imaginário, e a edição da Redra tem o mesmo tradutor, né? Que é o Plínio Augusto Coelho. A gente não cotejou as duas traduções, não houve tempo para isso, mas acreditamos que seja basicamente o mesmo texto, talvez com alguma adequação ao novo acordo ortográfico,
e algo do tipo, não é? E, Bruno, por que a gente escolheu falar do Joana d'Arc do Michelet? Pois é, né? Parece um pouco estranha essa opção de escolher um texto lá do século XIX, no texto de 1841, para falar hoje, mas a primeira coisa é que tanto o Márcio quanto eu, nós somos historiadores, então, e mais do que isso, historiadores pela USP, onde a historiografia francesa tem um papel muito grande, então os autores de história da França são muito lidos e são muito emulados no Brasil. Basta falar o nome clássico lá da escola dos Annales, né, que é o grande referencial para como se faz história profissional já há muitas décadas aqui no Brasil. Pensar que o departamento da USP de História basicamente é fundado por autores franceses como o Fernand Braudel, que é da, se eu me lembro bem, segunda geração dos Annales, né? Acredito que sim. Alguma coisa assim. Então, tem esse peso da formação historiográfica de nós dois. Mas não é apenas isso. Sim, sim. Tem um outro dado também que é muito importante, pensando que nós estamos falando aqui no final dos anos 2010, estamos em 2019, que é a questão da Joana d'Arc como uma figura feminina forte, né? A gente poderia dizer que deve ter gente lendo Joana d'Arc como uma figura de mulher empoderada, né? Acho que exatamente. Até isso pode aparecer. E aí tem o filme, né, também, que nós, assim, somos um pouco mais velhos, né? O filme de 99 com a Mila Jovovich, né, chamado Joana d'Arc, que é um filme muito bacana, né? Um filme que realmente eu recomendo, eu vi, né, naquela época. Achei um filme excelente, já cheguei a dar esse filme em sala de aula, por aí vai, então também tem isso, e o fato de que coincidiu desse livro tá na estante do Márcio e na minha também, o que torna esse trabalho bem mais tranquilo. Sim, sim. Bem, e para entender esse livro, é necessário, acaba sendo, pensando que Joana d'Arc, edição de bolso, é um excerto, é um trecho de uma grande obra chamada História da França, é preciso trazer aqui alguns dados introdutórios, fazer um trabalho que às vezes pode parecer um pouco chato, mas esse trabalho de contextualização que é importante para se entender, afinal, que história é essa que se conta. Então, vamos a isso. Vamos a isso, então. A história da Joana d'Arc, como o Bruno bem frisou, acho que é bom ficar claro, gente. Joana d'Arc não é um livro que o Michelet escreveu sobre a vida da Joana d'Arc. É um pedaço de uma obra maior desse historiador, que é a História da França, que é uma obra que originalmente foi publicada entre 1833 e 1844. É um conjunto de 6 volumes e Joana d'Arc, esse texto que a gente leu, é um pedaço disso. E nesse momento, o que o Michelet está relatando? Tá? Ele está basicamente falando da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é um conflito muito comentado sobre a Idade Média. Normalmente se fala muito sobre o final da Idade Média, falar sobre as guerras, o que está acontecendo na crise do século XIV, e aí se fala da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, né? Ela se iniciou em 1337, terminou em 1453. Nota que é o que todo professor de história diz. Sim, durou mais de 100 anos, né? Ok, saibam disso. Lembrando, né? O que foi esse conflito? Primeiro, por que ele durou tanto, né? Guerra na Idade Média, diferente da guerra no mundo do século XX... Contemporâneo, né? O mundo contemporâneo, principalmente século XX, XXI, é uma guerra que ela para, né? Os conflitos paravam por causa da colheita, por causa da chuva, por causa do inverno, por causa da plantação. Então, por conta disso, os conflitos se arrastavam muito, né? A gente tinha conflitos mais longos e com impactos menores do que os conflitos de hoje, que são rápidos e muito destrutivos. E, basicamente, quem que estava em luta e por que se estava em luta? Quem estava em luta eram, basicamente, de um lado, os ingleses, do outro lado, os franceses, e a disputa era pelo trono da França, é isso, Bruno? Exatamente. Isso pode parecer estranho para quem ouve hoje, pensa, mas como assim os ingleses, a partir da ilha deles, disputam o trono francês? Que história é essa, né? É interessante aqui voltar um pouquinho antes dessa Guerra dos 100 Anos, lá para o século XI, quando a Inglaterra ela é conquistada por um normando. A Normandia ela é uma região que fica no norte da França.
E essa região, os nobres dessa região conquistam o trono da Inglaterra, aqui com o Guilherme, o Conquistador, né? Eu sempre lembro de William e tal, mas bem... William, o Conquistador. Guilherme, né? mesma coisa, né? Bem, então o que acontece aí a partir de 1066 é que há uma relação intrínseca entre a realeza francesa e a realeza inglesa. O que eu quero dizer com isso? Os normandos, que se tornaram reis da Inglaterra, são submetidos ao rei da França. As princesas normandas normalmente se casavam com reis franceses. E os normandos eram também reis da Inglaterra. Então havia aí uma questão de parentesco. Sim, e esse parentesco é o que explica este problema de sucessão, né? Porque em 1328 o Carlos IV, rei da França, morreu, não deixou nenhum herdeiro direto e começou a se discutir quem poderia ser o herdeiro para o trono. E os nobres da Inglaterra, né, a monarquia inglesa, começaram a reivindicar o trono. Falaram, nós somos parentes, né, podemos unificar. Só que aí. havia aí um problema. Sim, o problema é que... A questão é que a lei francesa ela não admitia que a sucessão se desse por linhagem materna. Porque o ponto é esse, o trono não passa para a filha do rei, para a mãe do rei, ou qualquer coisa assim. Né? É preciso que o herdeiro ao trono prove uma ascendência paterna para que ele tenha direito ao trono, que não é o caso do Eduardo III da Inglaterra. Então, ele é neto do rei da França, mas por parte de mãe. Então, de forma que os nobres franceses acabam aclamando como rei o Filipe VI, e esse Filipe VI dá início à dinastia que vai ficar aí muitos séculos no trono, que é a dinastia Valois. Então o que você tem é, de um lado, a dinastia Valois da França e do os outro... Plantagenetas da Inglaterra. Os Plantagenetas, aquele nome bonito, né? Parece nome de rei do Chapolin. Eu sempre penso em planta, cara. Não sei, Plantageneta. Plantageneta. Numa samambaia, mas não tem nada a ver. Bom, pensando nos reis de hoje da Inglaterra, eles têm tanta utilidade quanto uma samambaia. Mas eles são Stuart, eles são Stuart Orange, né? Aquela casa real. Bom, mas voltando à Guerra dos 100 Anos, esse imbróglio todo vai acabar explodindo em um conflito ali por volta de 1337, 1340, que é quando, de fato, franceses e ingleses, né, as duas dinastias, vão entrar em conflito aberto. E é interessante que a Guerra dos 100 Anos ela é basicamente lutada no continente europeu. A guerra não chega às ilhas. Olha só, o Márcio caindo numa espécie de anglicismo, para falar uma palavra chique, pegando um vício dos ingleses, que é não se considerar parte da Europa. Né? Isso é algo típico entre eles, se referir à França, à Alemanha como o continente. Mas entenda que o Márcio quer dizer que a Guerra dos 100 Anos não chegou às praias inglesas. Não há nenhuma batalha na Inglaterra, no solo inglês, mas fundamentalmente na França, porque, lembre-se, o rei da Inglaterra possuía territórios na França, porque afinal ele é normando também. Ele vem também desse grupo, então eles têm territórios na França, principalmente aqui uma província aí da Aquitânia. E se Plantageneta te lembra Planta Aquitânia, pra mim lembra Conan, né? Eu sempre penso, sei lá, uma coisa, uns bárbaros caminhando por ali pelos seminus, né? O trono da Aquitânia, eu lembro do Conan, né? Mas bom, então esse é o contexto geral. O que tá rolando na época que a Joana d'Arc viveu? Já no século XV, né? Porque lembrando que o conflito foi se arrastando. E na época em que a Joana d'Arc vive, né? Durante sua breve vida... Só uma coisa que é importante já deixar claro aqui. A trajetória da Joana d'Arc ela é muito curta. O Michelet basicamente conta a Joana d'Arc entre 1429 e 1431. São pouquíssimos anos aí que ele esmiuça de uma maneira mais detalhada. Então, já que se saiba isso de antemão, mas um pouco antes desse 1429, quando ela aparece de maneira pública, qual que é a situação que está posta na França? Fundamentalmente, existe aí um rei inglês, que é o Henrique V, e de outro lado, né, o Carlos VI, né? E o Henrique V, ele consegue em 1415 uma vitória esmagadora sobre os exércitos franceses, que é a famosa Batalha de Agincourt, da qual gerou essa fama sobre os arqueiros ingleses que massacram
os nobres franceses a cavalo. Então é uma derrota realmente humilhante para o rei da França, uma derrota esmagadora, que vai produzir um tratado 5 anos após, aí, em 1420, que é o Tratado de Troyes, no qual o Henrique V se casaria com a filha do Carlos VI, e com ela teria um filho, e de fato eles têm um filho, que seria o Henrique VI, e esse Henrique VI seria o rei legítimo da França, dando fim à Guerra dos 100 Anos. Só que havia um problema aí, chamado Carlos VII, o filho do então Carlos VI, né? Você vê como os reis são muito criativos ao dar nome para os seus filhos, né? Então, o Carlos VII, ele simplesmente é excluído da linha sucessória do trono da França, mas isso não é bem aceito entre os nobres. Sim, e isso leva a uma divisão da nobreza francesa, basicamente os partidários do rei Valois, né, os partidários do Carlos VII, que são aqueles que recebem o nome de Armagnac, né, que são os defensores da Casa de Orleans, também chamados, e do outro lado, os que são favoráveis à sucessão por via da família real inglesa, né, que seriam aqueles mais ligados à região da Borgonha, os Borguinhões, que tem uma figura importante, o Duque da Borgonha, né, que era um ducado dos mais ricos ali da região da França. Borgonha, é interessante só deixar um pouco mais claro que ela é um ducado muito extenso na França, que traz dentro dele certas regiões importantes, como a região de Flandres, que acho que hoje seriam os Países Baixos. Então, lugares que são comercialmente muito ativos e, consequentemente, muito ricos. Então, o duque, tanto o conde... no caso, o duque da Borgonha é o mesmo que o conde de Flandres, né? Ele tem esses mesmos títulos, que é o Felipe o Bom. Então, é um fulano muito rico que está aliado ao Henrique V. Quando o Henrique V morre, ele também apoia os ingleses para que o Henrique VI seja o rei da França. Sim, só que como ele ainda era um bebê, como ele ainda era uma criança, seriam os tutores dele, seriam lá uma junta de, principalmente, membros ligados ao clero, os arcebispos. Exato. E o drama aqui é que, em 1422, tanto o Henrique V quanto o Carlos VI morrem. Eles morrem no mesmo ano. Então, o cenário que está posto para a Joana d'Arc existe um rei descendente de inglês, um bebê, o Henrique VI, e existe o Carlos VII. Quem apoiar? Sim, e isso é o mundo, né? Esse é o cenário na qual vai surgir a Joana d'Arc. Então agora a gente pode falar da Joana d'Arc a partir do livro do Jules Michelet. Então vamos falar do livro. Entrando no livro, né? Vamos fazer a nossa introdução à obra. Um aviso. Joana d'Arc, o livro do Michelet, não é uma biografia, né? Ele não está fazendo uma biografia. Claro, você tem informações sobre a vida desta pessoa, o que ela fez, tenta fazer uma reconstrução ali, até mesmo dos sentimentos que ela teria passado naqueles momentos da vida dela. Como o Bruno frisou, são poucos anos de sua vida que são mais destacados, mas isso não é uma biografia, isso é um trabalho de história da França, em que a vida da Joana d'Arc vai ser colocada aí para se pensar sobre este momento do surgimento da nação francesa. Exato. Bem, o livro ele é dividido de maneira muito clara. São 3 partes. Uma apresentação, que a gente vai explorar, que conta uma anedota, e aí a gente entra na Joana d'Arc mesmo, que uma parte 2, chamada Donzela de Orleans, no qual se fala sobre eventos de 1429, e por fim uma terceira parte que chama o Cardeal de Winchester, Processo e Morte da Donzela, 1429-1431. Então são esses poucos anos que se contam. Então aqui não vai se encontrar uma história muito extensa sobre a infância da Joana, nem nada assim. O que importa é 1429, 1431. É apenas um períodozinho aí de 3 anos. Isso, exatamente. E a divisão é até que equilibrada dentro da obra. A apresentação e o segundo trecho, chamado Donzela de Orleans, ocupam mais ou menos a metade do livro, enquanto o restante é ocupado pelo processo e pelo fim
trágico, de certa forma, como o Michelet vai contar. De certa forma não, trágico mesmo. É trágico, né? Ele posta no fogo. Isso não parece muito divertido. Então, vamos começar pela apresentação. A apresentação é breve, né? E já na apresentação, o Michelet mostra um bocado do estilo de escrita dele. Uma escrita apaixonada, uma escrita emotiva. Ele inicia com uma anedota, né? Que é a anedota de um velho em lágrimas. É um senhor que está chorando. O Michelet, aí ele aparece como um personagem dentro do texto, né? Ele, em primeira pessoa, perguntando para esse senhor por que ele chora. E ele reconhece que chora porque acabou de ler a história, né, da donzela de Orleans, da pobre Joana d'Arc. E aí é interessante pensar nesse recurso, né? Como o Márcio disse, o Michelet se coloca dentro da obra de maneira explícita. Ele diz algo assim, quando eu encontrei esse senhor, ele chorava e tal. Então o autor narra uma experiência que aqui não cabe dizer se ela existiu ou não, provavelmente não. Mas importa enquanto uma espécie de encantamento, como um exemplo de encantamento que a obra causa. Porque se trata de um velho, de um homem velho, ou seja, o próprio Michelet diz, essa história leva os homens às lágrimas, e mesmo os homens que já viveram muito, que é justo o que a anedota dele conta. É um homem velho que não deveria chorar com histórias, que já seria uma pessoa dura, calejada, seca, exatamente, que não há grandes mais esperanças, e ela chora porque essa história ela é dramática. Isso. E depois dessa anedota, o Michelet já parte para uma apresentação direta do que é a história. Ele faz aquilo que o Bruno bem chamou aqui no nosso roteiro de um resumo irretocável da história, né? Ele vai lá na página, entre as páginas 27 e 28, ele vai fazer esse resumo. Se vocês me permitem, vou ler aqui o trechinho, né? Abre aspas. Abre aspas. A história é a seguinte: uma criança de 12 anos, uma jovenzinha, confundindo a voz de seu coração com a voz do céu, concebe a ideia estranha, improvável, absurda se preferirem, de executar aquilo que os homens não podem mais fazer: salvar seu país. Ela atravessa a França devastada e deserta, as estradas infestadas de bandidos, impõe-se na corte de Carlos VII, lança-se à guerra e nos campos jamais vistos, nos combates, nada a assombra, lança-se intrépida em meio às espadas, sempre ferida, nunca desencorajada, tranquiliza os velhos soldados, arrasta todo o povo, que se torna soldado com ela, e ninguém ousa mais ter medo do que quer que seja. Tudo está salvo. Fecha aspas. Fecha aspas. Então, tá resumindo a história aí. Ou seja, encerramos aqui esse episódio. Não, de novo não. A gente não encerra tão cedo, né? Ainda tem 2 Mas capítulos. Bem, o que é interessante frisar aqui é que não se trata, mais uma vez, de uma biografia. Se trata de uma aproximação entre a trajetória de vida de um indivíduo e a história de uma nação. É o momento em que essas coisas se encontram, em que a particularidade de uma fulana, que se chama Joana d'Arc, se encontra com uma espécie de destino da nação francesa de fazer a si mesma, de surgir. É nesse instante, então, que essas coisas se encontram, e é por isso que essa história cabe dentro de um livro, dentro de uma série de livros chamada História da França, porque não se trata aqui de uma rainha, nem nada assim. Mas por que então tá aí dentro? Por que contar essa história? Porque ela traz aí um movimento fundamental na formação da nação francesa. A Joana d'Arc, ela é a genitora da pátria, é ela que dá origem à França. E aí é interessante como a imagem que o Michelet faz dela lembra muito aquele quadro famosíssimo chamado A Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix. Um quadro de 1830, né, celebrando aí uma revolução na França em 1830, no qual parece se ver isso. Uma donzela, uma jovem, com um seio à mostra, carregando a bandeira da França, e atrás dela o povo, trazendo a revolução, trazendo a nação. Isso, e aí a gente já pode entrar no capítulo 2, né? Nesse capítulo que vai
contar a parte vitoriosa da trajetória da Joana d'Arc, né? O capítulo 2, A Donzela de Orleans, 1429, né? Bem, a primeira coisa que chama a atenção, e é de uma maneira gritante, já é apresentada logo de início, quando o Michelet diz que o que impressiona na Joana d'Arc é o seu bom senso. E aí, quando li, fiquei pensando, pera, essa história parece tudo, menos uma história de bom senso. Né? Afinal de contas, sair da sua casa no cantão da França. Exato. Ir pro meio de uma guerra. Encontrar o rei, ir pro meio de uma guerra, ser morta no fogo, parece tudo menos bom senso. Mas ele diz, não, se trata de bom senso. A história dela é uma expressão de bom senso. Mas por quê? O que a Joana d'Arc tem de bom senso aí? Para o Michelet, ela é aquele sujeito que percebeu o que precisava ser feito para a história avançar. Ela viu um problema e ela viu a resolução do problema. Ponto. E é como se ela surgisse do povo para poder lidar com esse problema. E aí a gente entra num ponto fundamental que vai ser apresentado a partir do segundo capítulo em vários momentos, que é justamente essa ideia de povo. Né? O povo como quase um personagem da obra. Né? A Joana d'Arc materializa a vontade do povo, mas o povo francês, e o povo aí é interessante, não é o nobre, não é o padre, ele não caracteriza bem, mas é como se fosse essa entidade, né, formadora da nação francesa. E é essa entidade que vai o tempo todo apoiar a Joana d'Arc nessa empreitada aí de bom senso, ou seja, de fazer a história se mover. A Joana d'Arc aqui, ela não é recuperada com uma finalidade ilustrativa. Ou seja, o Michelet não está querendo fazer uma espécie de história de baixo para cima, ou seja, pegar um exemplo de uma pessoa, entre aspas, do povo, para entender como o povo pensava. Não se trata disso, de pegar uma espécie de sujeito privilegiado, que a partir dele é possível entender uma época. Mas não, é de contar a história de uma pessoa que move a história, que é propriamente sujeito dentro de uma história, que faz a história andar para frente, digamos assim, para além da passagem do tempo. E é interessante aqui que a originalidade da Joana d'Arc é colocada logo na primeira página, como eu falei, como esse sujeito que move a história. E isso vai contra o que muitas vezes se imagina dela. O que normalmente se imagina dela? Que a sua originalidade se deve ao fato dela ser uma moça que usa armas, que vai à guerra e tal. O Michelet fala, não, isso já existia. Isso, e ele dá exemplos disso. Isso, exatamente, porque é isso que é o interessante. Aqui a gente está lidando com um trabalho de historiador, que vai ser pautado o tempo inteiro na documentação. Então o livro tem um monte de notas, né, notas de fim de livro, notas de fim de capítulo, em que você vai encontrar a documentação que ele está citando. Não é que ele tirou das vozes na cabeça dele de que outras mulheres lutaram na Idade Média ou na Antiguidade. Não, eu tenho aqui a documentação dos arquivos da França, estão aqui, olha, estes exemplos. Dá alguns exemplos disso. Isso. Então, ela não é um sujeito único por causa disso. E ela também não é única porque ela tem visões, ela ouve anjos, ela ouve vozes. E ele diz, olha, quem não ouvia vozes de origem divina na Idade Média? E de fato, aqui ele tem uma certa razão, não uma certa, ele tem toda e a razão. Basta pensar nas místicas aí da Baixa Idade Média, que também tem uma relação próxima com Deus, que também diziam ouvir Deus, ver Cristo, se casar com Cristo e por aí vai. Então, não é o fato de ter visões que torna ela original, mas o fato dela fazer a história da França existir. Sim. É isso que é a originalidade dela. Sim. E até só para pegar um ponto sobre a questão da Joana ter visões, e todos têm visões na Idade Média, já nesse momento surge uma oposição que o Michelet vai trabalhar muito na obra dele, que é a oposição entre a religião popular, a religião deste povo, que ele coloca como aonde está a alma da nação francesa, e a religiosidade instituída, a religião da igreja, né? Então Joana d'Arc é alguém da religião do povo, é uma religião dos humildes, é a religião daqueles que
não tem formação eclesiástica, que se informam muito mais pela oralidade, e ele cita, por exemplo... que, apesar de tudo, são autênticos. Isso. Porque aqui, quando eu falo em originalidade, eu estou pensando no sentido de raiz. A Joana d'Arc, ela é a origem nesse sentido de que ela é a raiz, ela é a autenticidade da França. Isso mesmo, o Joana d'Arc é raiz, não é Nutella não. Exatamente, ela é tão raiz que ela vai para religião popular, né? Ela é representante dessa religião do povo e que, por exemplo, além da Bíblia, né, qual que vai ser a referência dessa religiosidade popular? Um texto que ele toma como exemplo, que era muito popular na época, que é A Imitação de Cristo, que era como se fosse um texto falando da vida de Cristo e como o fiel deveria se portar à semelhança de Jesus Cristo, que é um texto de autoria desconhecida. Thomas Kempis, né, de Kempis, no século XV, se não me engano, mas o Michelet, ele diz que o texto já circulava, né? Exato, antes disso, né? E aí você não tem uma clareza de quem seria o autor. Ele comenta que é algo muito francês, né? E tá jogando com a ideia da nação. E isso como algo da religiosidade popular, dessa religião dos humildes, né? Bem, e para fechar então esse início sobre a Joana d'Arc, já faço aqui um destaque importante que a gente vai tratar um pouco mais para frente, que é Joana d'Arc faz história, ela move a história na condição de donzela. A gente ainda vai explorar isso um pouquinho para frente, mas vamos agora falar um pouquinho sobre a origem dela, como o Michelet constrói isso. É bacana notar que ele, como a gente frisou, né, o importante nesse capítulo é o ano de 1429, só que o Michelet volta um pouco para essa Joana d'Arc Begins, sabe? Joana d'Arc, o início. O prequel, né? O prequel da Joana d'Arc. E é notório, né? Chama muita atenção como a trajetória dessa donzela está ligada no seu início à geografia e à família dela, né? Geografia no sentido, ela vem de uma determinada região da França, ela vem da região da Lorena, né? Do vilarejo ali de Dom Remy. E isso é marcante, como se fosse um dado quase de determinismo geográfico. Lembrem do episódio da Agatha Christie, né? O lugar no qual você nasce define muito das suas características de caráter, né? Então, no caso aqui, se diz que os habitantes dessa região seriam, porque é uma região de fronteira, né? Então eles seriam pessoas bravas, batalhadoras, astutas, e é lá que existiam as nobres femininas também, que mandam, entram em guerra, por aí vai. Só que o pai da Joana d'Arc não seria da fronteira, ele seria de uma região um pouco mais próxima do centro da França, ele seria da Champagne. E aí, o Michelet diz que as pessoas dessa região seriam também doces, ingênuas, teriam uma espécie de senso e finura. Então, a Joana d'Arc seria o encontro dessas coisas. Ela é meiga, ela é ingênua, mas ela também é batalhadora, ela também é brava. Então, ela é essa mistura. Né? Isso é interessante. Repare como essa origem geográfica vai ter um crisol ali, vai ter um lugar de formação. Crisol, que palavra bonita, mas... coisa de alquimia, né? Olha, aquele momento a palavra linda. Aquele momento de... O crisol é onde você tem a junção dos elementos alquímicos, né? Então, o que você tem ali? Você junta as características da região da Lorena, as características da região ali da Champagne e você tem a Joana d'Arc. Então, não é só o determinismo geográfico, tem este dado do seio familiar, né? E a gente não sabe muito mais do que isso, do que ele especula sobre a infância, até porque ela era uma filha de camponeses, alguém que poderia, se não fosse o que aconteceu a partir de 1429, a história dela passaria batida e ninguém nunca ouviria falar da pequena Jeanne, né, da pequena Joana. Até que ela tem as visões, né? Porque aí é um marco no texto. Se não me engano, por volta dos 12 anos, ela pela primeira vez ouve uma voz que ela pensa, o que é isso, né? E aí, ao longo de alguns anos, ela vai ouvindo mais e mais vozes, até que uma delas, que seria um dos arcanjos, diz, olha, vai até ao rei e dê a ele a França. Alguma coisa assim. Então, tá colocado aí um imperativo que para ela vinha de Deus, né?
E um imperativo que coloca a Joana numa primeira enrascada, que é ela deve obedecer ao seu pai, que diz que ela deve ficar ali, viver ali como a sua mãe, por aí vai, se casar e ter filhos, ou ela deve ouvir essa voz e ir até o Carlos VII da França, que é o que ela faz, né? Então ela optaria aí por uma autoridade que é a autoridade de Deus acima de autoridades institucionalizadas. A primeira delas, o pai dela. Sim, e lógico, isso bota pra nós uma questão que é a questão de um papel esperado das mulheres no universo, no imaginário medieval. A mulher como aquela que deve obedecer ao seu pai, primeiramente, ou obedecer ao marido após o casamento. E a Joana quebra essa lógica. Quebra, mas não quebra, porque ao desobedecer o pai, ela está obedecendo outra autoridade, na lógica dela, que é a autoridade de Deus. Mas é interessante agora a gente falar um pouquinho dessa bagunça de gênero, né? Porque a Joana d'Arc, ela é descrita como jovem, como bela, mas ao mesmo tempo ela usa roupas masculinas, ela vai à guerra, então ela transita aí entre esses dois campos de gênero. Bom. Mas bem, o que importa agora é entender que ela sai desse vilarejo e vai em direção ao Carlos VII, então possível rei da França. Exato. E aí vai ter uma série de anedotas no sentido da literatura, né? Do sentido do texto do romance. Quer dizer, ela vai sair, vai procurar um tio dela para poder bancar bancar no sentido de, olha, ela vai sair sim, ela tem que buscar o rei. E vai passar por uma série de questões, como por exemplo a cena, né? Cena no sentido da descrição, como é feita pelo Michelet, na qual a Joana d'Arc chega à corte de Carlos VII. Carlos VII está escondido na multidão, ele coloca... Veja o filme Joana d'Arc, do de Luc 1999, que tem essa cena exatamente como ela está descrita no livro. Inclusive, eu acho que o livro inspirou o filme pra burro. E aí a Joana d'Arc, o que acontece? Ela chega na corte, o rei tá disfarçado, tem um sujeito pangaré lá, vestido... pangaré, ué. Pangaré. Vestido de rei. Vestido de rei. E a Joana d'Arc saca que ele não é o rei tá escondido, ela abraça o rei, chora aos pés dele, dizendo que ele é o verdadeiro Delfim de França, aquele que deve ir para o trono. E toda essa cena, ela é descrita com detalhes, com diálogos. Então, e o Michelet cria falas para a Joana d'Arc, para o rei. Então, ela diz coisas, né? E aí é interessante como que escrever história para o Michelet está muito próximo do que a gente entende como ficção. Como muito literatura. Próximo. Sim, então você tem uma narrativa, uma personagem que chega em um determinado lugar, que fala, que ouve coisas e por aí vai, né? Lembrar que o século XIX é um século de proeminência daquilo que a gente chama em literatura de romance histórico, né? Que é o romance fortemente baseado na história e com esse momento de que quando eu não tenho documentação para me dizer o que aconteceu, eu crio frases, eu crio diálogos. No caso do Michelet não chega a isso, mas a forma lembra, né? Porque você tem travessão, Joana d'Arc falou, travessão, rei respondeu. E é interessante aqui porque essas falas, elas aproximam o texto historiográfico do romance, especificamente, porque essa ideia de que um historiador pode reconstruir falas, ela já estava dada lá na historiografia grega. Existem exemplos disso. Só que os exemplos que se encontram lá são muitas vezes exemplos de discurso, de oratória. Então se reconstruir um discurso inteiro, o famoso discurso de Péricles, né? Tucídides, né? Isso, exato. Então, mas ali é um discurso inteiro, de cabo a rabo, Péricles falando um monte. Aqui não, aqui são frases, são orações curtinhas, então, que parecem muito a fala mesmo, parece que ela tá falando ali. É uma cena. Isso, por isso que eu usei esse termo, né? Cena, né? A cena da Joana d'Arc descobrindo onde está o verdadeiro e o que ela vai fazer na corte do Carlos VII? Vai falar, olha, e aí? O que ela faz? Ela chega e fala, eu fui enviada por Deus e eu vou conquistar vitórias militares para você, porque você tem que ser coroado na Catedral de Reims, né? Que era o tradicional local onde os reis franceses eram coroados. E aqui também faço aqui uma parte que é pensar um pouco o que é o rei
medieval e até, num certo sentido, essa ideia de rei, ela entra pela modernidade, exato, né? vai até o século XVIII e tal, que é esse rei que possui aí dois corpos, né? Existe o indivíduo físico, Carlos VII, que foi uma pessoa que tinha braços, pernas, que nasce, que cresce, que morre, que come, por aí Vai no banheiro. exatamente. Mas esse rei não é só o indivíduo Carlos VII, não é só o sujeito, não é só a pessoa física Carlos VII. Ele é um cargo, ele é uma dignidade instituída por Deus. E é isso que faltava ao Carlos VII, uma sagração. Ou seja, uma união entre o corpo físico de Carlos VII e o corpo místico da sua dignidade enquanto rei. É isso que a Joana propõe a ele. Vamos, Carlos VII, até a cidade de Reims, não sei como se fala em francês, mas bem, que seja, vamos até lá, fazer como todos os reis antes de você fizeram e coroá-lo na igreja. Na mesma igreja, acho que do Carlos Magno e tal, mas o ponto é esse. Então, era preciso ali fazer esse vínculo entre a pessoa do Carlos VII e a sua dignidade enquanto rei. Até porque o Henrique VI, a criancinha, não tinha passado por esse rito ainda. Então havia uma indefinição, tipo, Deus apoia quem? Isso. Só que aí justamente entra um ponto, né? Ainda na corte. A gente já vai chegar no momento das batalhas da Joana d'Arc, mas chega um ponto na corte que é muito importante, né, Bruno? Que é a questão de que ela será examinada, né, por um conjunto ali de pessoas, de examinadores, examinadoras, tem mulheres também, que é a questão do corpo da Joana d'Arc. Joana d'Arc é virgem? Porque isso é importantíssimo em termos discursivos, posto que se ela fosse virgem de fato, a mensagem é a mensagem de Deus. Porque o ponto que está em jogo aqui, por mais que o Michelet coloque isso de maneira um pouco anedótica, um pouco ridícula a coisa dos exames, mas os exames são fundamentais no universo, e eu iria dizer que em todos, até hoje, né? A gente faz exames aqui e ali de todos os tipos. Mas aqui, o que se tenta definir essa fulana é uma maluca, se ela ouve vozes, essas vozes vêm de Deus ou vêm do diabo? Isso é fundamental. Definir isso é da maior importância. E como que se define se as vozes vêm do diabo ou se elas vêm de Deus? Uma forma é prestar atenção no mensageiro. Quem é essa pessoa? Ela é uma pessoa com uma vida, como se diz, uma moral biografia ilibada, né? Se for, né, temos aí algo interessante. Então talvez seja Deus. Ou não, é uma pessoa que suja, que faz vários crimes e tal, então talvez não, né? Porque Deus ia falar com... Como habitantes do século XXI, em 2019, para nós é muito estranho a ideia de que a moral sexual de uma mulher tem que ser avaliada antes do que ela diz. Não é mesmo? A gente vive no século XXI, isso não acontece mais. De forma alguma. Mas na Idade Média era algo posto, né? Por favor, hashtag ironia. Hashtag ironia. E o Michelet Cunha, ele usa a expressão que a Joana d'Arc é uma virgem popular. A gente vai explorar isso um pouco mais tarde, mas já deixar isso frisado. Ela é uma virgem do povo, ou seja, ela é a pureza que sai da nação. Isso, e por conta dessa pureza, por conta desta moral ilibada, né, foi confirmada, ela é virgem, então a mensagem vem de Deus, isso começa a se espalhar, e aí a gente vai ter um trecho longo do capítulo, né, das páginas 48 a 57, em que o Michelet vai descrever a ação militar, né, do cerco à cidade de Reims, que era de Orleans, perdão, cerco da cidade de Orleans, por isso o título A Donzela de Orleans, foi a principal batalha que a Joana d'Arc participou, que era uma praça forte dos ingleses ali. E os ingleses cercavam Orleans com vários bastiões, não sei se seria esse o termo, ele usa o termo Bastilha, né? Seriam vários fortes espalhados em torno de Orleans. Isso, e é interessante que o Michelet, por ser um historiador e por ser alguém que está pautando a sua fala sempre na documentação, ele
desvia de uma leitura que vai ficar popular após a vitória da Joana d'Arc, que vai se constituir, que é a ideia de que a vitória da Joana d'Arc foi conduzida por uma força sobrenatural, que era ela uma mulher, que ela simplesmente foi lá com a cara e com a coragem, guiada por Deus, e venceu. O Michelet destaca que não é bem isso, que na verdade os ingleses, como o Bruno frisou, já estavam meio que espalhados, eles não esperavam aquele ataque na cidade de Orleans, e que o exército francês foi ganhando corpo, em parte aí sim pela Joana d'Arc, que os populares foram se unindo a ela para entrar na batalha. Então ele, de certa maneira, desmistifica um pouco essa ideia do milagre de Orleans. Sim, e aí o que chama a atenção é como o Michelet está numa situação muito complicada, que ele desmistifica a Joana d'Arc enquanto enviada de Deus, mas a mistifica como enviada da pátria, como realizadora da pátria. Então, não se trata aqui, no caso dele, de dizer ela realmente ouvia Deus, Deus falava com ela e Deus disse, vá lá e faça a França. Para o Michelet, a Joana d'Arc entendia isso como se fosse Deus, e isso permitiu a ela produzir uma espécie de milagre nacional, que não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a ligação dela com o povo, por aí vai, dela ser pura e tal, e de conseguir unir as pessoas em torno dela e de uma causa que seria a França. Isso, e é interessante que nessa descrição da batalha, do ir e vir do combate, o Michelet frisa uma oposição, né? Se ele já fez anteriormente a oposição entre religião popular e religião instituída da igreja, nesse ponto o Michelet vai reforçar uma oposição entre o que é a Joana d'Arc, o povo, e o que é o Carlos VII e a nobreza. Porque muitos nobres desconfiam dela, não acreditam que seja um plano racional, que aquilo é uma loucura, que seria melhor tentar um acordo com os ingleses, e pro Michelet, né, fica claro que a Joana d'Arc, o povo da França, representa essa ideia de que não há acordo, eles feriram a nação, eles são invasores, eles têm que ser postos para fora, o verdadeiro rei é o rei francês. Mas que só vai ser rei legítimo quando for sagrado da maneira tradicional em Reims. O que significa que o rei vai ter que sair de onde ele estava, se não me engano, ele estava em Orleans, não sei dizer ao certo, mas ele estava em um lugar relativamente seguro, e ele vai ter que ir para um lugar que não é tão seguro assim. Que ele pode ser preso, por exemplo, os ingleses podem sequestrá-lo. Exato, então há um risco. Os nobres, eles não estão simplesmente tirando isso de nada, assim. Eles têm um medo real, um medo muito pragmático, mas que para o Michelet é indicativo de como esses fulanos são mesquinhos, eles são pequenos, eles não estão vendo a grande tarefa à frente, que é construir a França. Que é aquilo que é a particularidade da Joana, que ela viu isso e tá realizando. É o bom senso dela, que ele não parece bom senso. um bom senso, né? Exato. E o capítulo se fecha com uma descrição breve, ele não toma muito tempo nisso, na cerimônia de sagração, né, do Carlos VII, quando ele recebe ali o título de rei da França, e há uma referência ao poder taumatúrgico que ele recebe, o poder de curar as doenças daqueles que vão procurar o rei, porque agora que ele teve esse encontro dos dois corpos do rei, como o Bruno falou, esse corpo sagrado da tradição e o corpo físico do Carlos VII, agora ele tem o poder de curar os doentes, né? Essa tradição que foi bem explorada pelo Mark Bloch, né? Nos Reis Taumaturgos. Falando, né, da escola dos Análios, né? Sim, um texto aí do começo do século XX que vai analisar essa tradição de acreditar um poder mágico aos reis, né? E isso encerra o capítulo 2. Amigo leitor, como já está virando tradição aqui no nosso podcast, o Bruno me passa os recados ruins para dar. O episódio sobre Joana d'Arc de Jules Michelet ficou bastante longo, né? Muito conteúdo, bastante coisa legal. Porém, isso traz um problema, né? Nós não queremos episódios tão longos assim. Por causa disso, como vocês já perceberam, estamos partindo o episódio em 2 partes. No próximo episódio, que deve vir semana que vem, vocês vão receber a análise e exposição da 3ª parte do livro, bem como do método do Michelet e algumas características, além de, claro, né, relações entre história e presente e recadinhos de sempre.
Um grande abraço para vocês, galera, e até a próxima.